A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o indulto natalino concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro aos policiais militares condenados pelo massacre do Carandiru. A decisão é provisória até que a análise do pedido de medida cautelar apresentado pela PGR seja apreciado pelo relator do caso, o ministro Luiz Fux, após o retorno dos trabalhos na Suprema Corte. A graça presidencial foi concedida por meio de decreto assinado em 22 de dezembro de 2022, que perdoaria a pena de agentes públicos de segurança condenados por atos praticados há 30 anos. Vilela, como é que você vê essa anulação e também a ação por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, Paulo, quando surgiu essa questão, esse pedido formulado pelo Procurador-Geral da República, no finalzinho do ano, 27 de dezembro, de acordo com as declarações que foram colocadas por ele, de que isso contrariaria convenções internacionais e tudo mais, me pareceu mais uma daquelas medidas que procuravam entrar no mérito de uma prerrogativa que seria uma prerrogativa presidencial. No entanto, agora, analisando com o maior cuidado, eu tive a oportunidade de ler o pedido do procurador, de ler a decisão da ministra Rosa Weber, eu vejo que, de fato, a decisão da ministra Rosa Weber, ao meu ver, ela é acertada. E por que ela é acertada? Porque ela trata especificamente de um ponto que é o fato de que a Constituição Federal, ela veda que esse tipo de graça, que esse tipo de indulto, de benefício, seja dado para crimes que são enquadrados como crimes hediondos. E nesse caso, portanto, não poderia ter sido dado para esses crimes que foram praticados há mais de 30 anos. É importante destacar que no decreto o presidente Bolsonaro ele trata de que na época, em 1992, ainda não existia a lei de crimes hediondos. Agora, o que deve ser apreciado, se de um lado esses crimes não podem ser apenados com um artigo legal que não existia à época, o que nós estamos falando agora não é da pena, mas do indulto. E o indulto ele é assinado em dezembro de 22, portanto, já sob a vigência da atual legislação que estabelece a proibição de concessão dessa medida para crimes hediondos. Portanto, eu vejo que, nesse ponto, por essa questão jurídica, a ministra Rosa Weber acertou na decisão. Agora, Piperno, qual a motivação do ex-presidente Jair Bolsonaro de conceder esse indulto? Paulo, você vê, né? Foi já perto do final dos estertores, isso já aconteceu nos estertores do mandato dele, né? Talvez mais uma satisfação à, digamos, comunidade de segurança, aí, como alguns gostam de rotular. E veja, a decisão, então, do PGR do dia 27 de dezembro, né? Também no finalzinho do ano. Já era o momento também em que Augusto Aras começava a colocar as manguinhas de fora em relação ao Pato Manco, né, o presidente que estava indo embora. Coisa que ele não fez durante praticamente todo o mandato Bolsonaro, a quem, inclusive, ele devia não só a condução, como também a recondução à Procuradoria-Geral, à chefia, ao comando da Procuradoria-Geral da República. Agora, eu lamento muito mais que estejamos agora discutindo ainda algo que envolve personagens de um episódio macabro ocorrido 30 anos atrás. Quer dizer, isso aconteceu há 30 anos e o Brasil ainda não resolveu devidamente o que fazer com esse pessoal todo. Por favor, Serrão. Esse é o ponto mais grave de tudo, né? E entra aí uma politização dessa própria história, porque se definiu que aquilo que aconteceu lá na penitenciária de São Paulo foi um massacre do Carandiru. Esse foi o conceito que foi apresentado. A polícia entrou lá, quem é testemunha que relatou aquela história, a história virou filme, livro. Então, a narrativa disse que ali ocorreu um mega desrespeito aos direitos humanos. Os policiais tentaram sempre defender a tese contrária, de que eles ali agiram como autoridade diante de uma conflagração dentro de um presídio. Houve ameaças. O próprio comandante da operação, o coronel Ubiratã, na época, ele não conseguiu operar
não fazer a operação, ele, do ponto de vista próprio, que levou uma televisão na cabeça, levou uma televisionada, pá, na cabeça dele, e ele não comandou a operação da qual ele foi acusado de ter comandado. Então, essa história do Carandiru é uma história que é uma página daquelas mal contadas da história do Brasil, mas que ela recebeu o rótulo de violação dos direitos humanos. Então, é nesse sentido que ela entra na legislação e que impede que a graça possa ser concedida em função dela ser considerada uma violação dos direitos humanos. A pergunta ali é: a violação foi dos policiais contra os presos ou dos presos contra os policiais? Na narrativa, venceu que foi dos policiais contra os presos e não o contrário. Então, a história acaba sendo de quem vence a narrativa. Gil Piperno, por favor. Oi? Rapidamente, ainda dá tempo de um tweet para cada um. Não, eu estou lendo ali a história da Michele Bolsonaro, né? Como um possível nome em quem o PL vai apostar agora. E aí, Paulo, isso me lembra quando Isabel Martínez de Perón voltou do seu exílio aí, né? Depois do fim da ditadura argentina, e os peronistas cantavam Perón, Evita, Arrora, Isabelita. Quem sabe aí os bolsonaristas façam algo parecido? Perón, Evita, Arrora, Michelita, né? Vamos ver. Vilela, por favor. Pois é, e do outro lado, talvez nós tenhamos os peronistas petistas cantando, né? Perón evita, a hora Rita. E aí ficaremos com a Janja de um lado, a Michele do outro, e vamos ver o que vai dar em 2026.